Olá! Na aula de hoje, a professora Silvia Ferrari abordará a terceira parte do livro, A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos de Mário Sérgio Cortella. Continuaremos a ver as incursões do autor pela filosofia grega da antiguidade, para nos ajudar a compreender as relações entre a escola e o conhecimento. O foco de hoje é a construção do conhecimento. Tenham todos uma ótima aula! Como apontamos na aula anterior, uma das questões cruciais para as nossas práticas pedagógicas é a concepção sobre o conhecimento dentro da sala de aula. Vimos que, em geral, o conhecimento é entendido como algo pronto e acabado. É preciso refletirmos também que é comum o conhecimento ser tratado como uma coisa mágica, transcendental, como se caísse dos céus. Assim, não é raro encontrarmos educadores que trabalham junto aos seus alunos uma visão estática do conhecimento. Podemos observar isso no ensino da origem de algumas teorias científicas. Por exemplo, ao se referirem a Arquimedes, que elaborou o princípio de flutuação dos corpos, alguns professores se referem à eureka de Arquimedes como se ele tivesse tido uma súbita iluminação. Apontam a genialidade dos cientistas sem refletir com os alunos sobre o processo de suas construções. No cotidiano das pessoas, muitas vezes marcado pelo senso comum, a ciência e os cientistas costumam ser vistos como entidades quase divinizadas, imersas em experimentos fantásticos. Diante da informação de que determinada teoria é científica, imediatamente muitas pessoas se curvam a ela, facilmente se deixam convencer, não ousam questionar nada. É difícil escapar dessa forma de ver as coisas. Vamos nos lembrar de que nos dias de hoje, a mídia funciona como poderoso instrumento pedagógico e é comum que ela ofereça uma visão triunfalista da ciência. Sabemos que a maioria das pessoas tem um acesso limitado ao pensamento crítico e acabam por se deixar levar pela convicção de que a ciência se processa em um mundo à parte, intocável e inquestionável. Quando o professor nega aos seus alunos a compreensão das condições culturais, históricas e sociais de produção do conhecimento, acaba reforçando a mitificação, a sensação de perplexidade, de impotência e de incapacidade cognitiva. É necessário que os professores relativizem o percurso que leva à construção de conhecimento e mostrem que ele é fruto de convenção, ou seja, são acordos, circunstâncias que não necessariamente representam a única interpretação da realidade. Por exemplo, na matemática, nunca ninguém viu o número 1. O 1 é uma abstração. Quando falamos em 1, podemos estar nos referindo a muitas coisas, pois se trata de uma representação. Podemos ainda apontar outros exemplos. Em estudos sociais, mostrar apenas o mapa mundi em seu formato retangular acaba criando uma compreensão distorcida sobre os territórios. Segundo Cortella, a linguagem que utilizamos absorve essas convenções. Quando a hegemonia política concentrava-se antes da Era Moderna no Oriente, a referência para indicar que alguém estava no caminho correto era orientado ou desorientado. Quando a hegemonia na modernidade deslocou-se para o hemisfério norte, passou-se a dizer norteado, desnorteado. As duas expressões hoje convivem, mas é interessante observarmos suas origens. Ainda um outro exemplo. Na maioria dos livros didáticos, o estudo da civilização grega clássica aparece antes da civilização romana, induzindo nossos alunos a um incorreto entendimento, achar que os romanos vieram depois dos gregos, quando sabemos que o desenvolvimento daquelas duas civilizações foi concomitante. Evitar essa compreensão distorcida depende de o professor ajudar seus alunos a refletirem sobre isso. Voltando para a questão da linguagem, o autor nos lembra de alguns eufemismos. Chamamos de alargamento de fronteiras a conquista de novos territórios, sem nos referirmos à destruição de vida e da cultura dos povos dominados. É assim que nosso idioma está repleto de rápidos semânticos que servem para justificar a violência simbólica ou física ao longo da história. Os gregos, na antiguidade, por exemplo,
referiam-se aos não-gregos como estrangeiros, forasteiros, bárbaros. Mais tarde, quando os romanos atingiram a supremacia e absorveram parte da cultura da Grécia, fizeram o mesmo, e hoje a palavra bárbaro é sinônimo de cruel, violento ou rude. A palavra desbravador, tão cara aos autores de livros de história do Brasil quando se referem a heróis nacionais, acaba por camuflar a extinção dos bravos, que reagiam furiosamente à destruição de suas culturas, religiões e territórios. Por intermédio dos filmes, outro potente veículo pedagógico, milhões de pessoas, em mais de 100 anos de cinema, formaram seus conhecimentos sobre os selvagens, entre aspas. Somente nos últimos 20 anos, os indígenas e nativos começaram a ser tratados de forma menos preconceituosa. Gerações inteiras assistiram filmes que mostravam a chegada da cavalaria que vinha amansar os apaches, que eram reconhecidos pela sua brutalidade sangrenta ao escalpelarem alguém. Já a cavalaria se utilizava de métodos mais civilizados para matar, com o uso de canhões ou rifles. O que Cortella quer nos fazer ver é que nas salas de aulas precisamos ajudar nossos alunos a enxergarem os vários lados dos fatos que lhes apresentamos, rompendo com certezas, às vezes tão contundentes e tão dependentes dos métodos utilizados para sua pesquisa. Ao pensar sobre a questão do método, o autor cita Paulo Freire, que disse: "Fazemos, logo pensamos, assim existimos." A partir disso, ele apoia sua reflexão nos seguintes pontos. O saber pressupõe uma intencionalidade. Não há busca sem finalidade. O método é uma escolha e, assim, ele nunca é neutro. O melhor método é aquele que propuser a melhor aproximação com o objeto, isto é, aquele que propiciar a consecução da finalidade. O método não garante a exatidão, mas garante a rigorosidade. A aproximação com a verdade depende da intencionalidade e esta é sempre social e histórica. Somos também método, pois corpos e consciências são ferramentas de intencionalidades, conscientes ou não. Assim existimos, fazendo, e porque fazemos, pensamos, e porque pensamos, fazemos nossa existência. Essa é a razão básica pela qual o ensino do conhecimento científico precisa reservar um lugar para falar sobre o erro. O conhecimento é resultado de um processo e não está imune aos equívocos. Investigar é bem diferente de receber uma revelação. O erro é parte integrante do processo de conhecer, não porque errar é humano, mas porque nosso conhecimento sobre o mundo se dá em uma relação viva e cambiante com o próprio mundo. Errar é, sem dúvida, decorrente da busca, e só não erra quem não busca. Nossa escola desqualifica o erro. É preciso, então, que nossos alunos percebam que ser inteligente não é não errar, é saber como aproveitar e lidar bem com os erros. Um dos maiores inventores do nosso tempo foi Thomas Edison, que nasceu em 1847 e morreu em 1931. Dentre suas mais de 1000 invenções patenteadas, temos o microfone, o fonógrafo, a primeira estação de energia elétrica e a lâmpada incandescente. No entanto, ele teve para mais de 1.150 experimentos fracassados antes de chegar ao êxito de sua invenção. Apesar disso tudo, perguntamos às crianças: quem inventou a lâmpada elétrica? Sem narrar o processo. O embriologista Ian Wilmut, que conseguiu clonar uma ovelha, declarou ter falhado 276 vezes antes de chegar ao resultado final. O escritor Milor Fernandes tem um pensamento para se opor aos que, por exemplo, afirmam que o computador não erra. Ele diz: erra e muito, e gravemente, mas, admitindo-se que não erre, esse é seu erro maior. A humanidade, o pouco que avançou porque o cérebro humano não tem certezas. Experiência e erro é seu destino. Albert Einstein apresentou uma outra visão diferente da de Newton sobre a teoria da relatividade. Podemos dizer que Newton estava errado e foi corrigido por Einstein? Precisamos compreender que Newton construiu o conhecimento possível naquela época,
da mesma forma que a ciência atual faz no momento. E, de qualquer forma, foi graças ao percurso desenvolvido por Newton que Einstein pôde chegar onde chegou. A menção a Newton nos serve para uma outra reflexão. Ele mesmo nos conta que chegou a sua teoria ao observar uma maçã caindo de uma árvore. Essa história, tão conhecida por nós, pode reforçar o mito da genialidade iluminada, possível somente a alguns poucos iluminados. O relato newtoniano foi transformado em lenda e supõe que um dia ele estava sentado embaixo de uma macieira quando caiu uma maçã sobre a sua cabeça e então, imediatamente, ele descobriu a sua teoria. Desta forma, se nega que sua descoberta é fruto de um longo e difícil processo de esforço, estudo e muitos erros. O tombo da maçã só tornou possível a construção de conhecimento porque ele já se preocupava com certas questões. Quantas milhares de maçãs devem ter caído na cabeça de milhares de pessoas sem que o segredo não tivesse se revelado? Para Cortella, um dos fatores básicos do trabalho pedagógico é que não há conhecimento significativo sem pré-ocupação, ou seja, deve haver uma ocupação prévia do assunto para que o trabalho pedagógico tenha êxito. É assim que parte substancial do desinteresse e da indisciplina em muitos de nossos alunos é o distanciamento dos conteúdos programáticos em relação às preocupações que os alunos trazem para a escola. Enquanto alguns professores dizem que os alunos não querem saber de nada, são os alunos que dizem: as aulas não têm nada a ver comigo. Daí que concluímos que os alunos não gostam da escola. Isso não é verdade. Quase todas as crianças gostam da escola. Do que talvez não gostem muito é das nossas aulas. Para uma grande quantidade de educadores, a sala de aula é um lugar de culto, com as seguintes características. A sala é um lugar de cerimônia com rituais quase religiosos. A aula, tal como no interior de um templo, requer silêncio, um celebrante que domine os instrumentos do culto e fiéis, conscientes de sua fragilidade na produção da cerimônia. Como um culto, nesse lugar, a disposição espacial obedece à hierarquia, o celebrante à frente no lugar principal. É o celebrante quem dá início ao culto, quem o dirige, quem tem o poder de interrompê-lo ou encerrá-lo. Há muitas partes da cerimônia que são recorrentes, repetitivas, e isso propicia segurança a todos os presentes. O que dá legitimidade maior ou menor ao celebrante é a sua capacidade de operar as ferramentas do culto, fórmulas, procedimentos, domínio vocálico. O importante é que os participantes estejam convencidos da necessidade de alguém que os guie. O celebrante deve ser dotado de algumas características pessoais, além do domínio dos instrumentos. Ser paciente e compreensivo com as dificuldades inatas aos participantes, ser severo quando necessário. Dos demais participantes, é esperado que se pronunciem quando solicitados, preparem-se previamente, confessem e reconheçam seus erros, que compreendam que esse é o único meio para ultrapassar as limitações. Para outros tantos professores, a sala de aulas é reconhecida como o lugar de um espetáculo com cenas teatrais. A aula requer atenção contínua, um ator que saiba interpretar e catalisar os sentidos e uma plateia disposta a viver emoções. Nessa sala, a distribuição do espaço serve para situar o ator em um nível de altura acima da plateia, um lugar de destaque. A plateia, quando vem para o lugar, já tem alguma noção do tema, mas desconhece o enredo. Em algumas situações, é chamada a participar. O ator representa um papel ensaiado. Quando se permite também ser autor, a representação torna-se uma apresentação e as emoções ficam mais verdadeiras. Nem sempre a peça é adequada para o tipo de plateia, porém, ela a assiste. Quem não compreende a peça acha que a responsabilidade pela não compreensão é deles mesmos. O que estamos dizendo é que a sala de aula é um lugar de relações afetivas, é um espaço para confrontos, conflitos,
rejeições, antipatias, paixões, adesões, medos e sabores. É um espaço que exala humanidade e precariedade. Afinal, ser humano significa ser junto, e ser junto implica em um custo sensível. Podemos dizer que a criação e recriação do conhecimento na escola não está apenas em falar sobre coisas prazerosas, mas principalmente em falar prazerosamente sobre as coisas. Ou seja, quando o educador exala gosto pelo que está ensinando, ele também interessa ao aluno. Não necessariamente o aluno vai se apaixonar por aquilo, mas aprender o gosto é parte fundamental para passar a gostar. Seriedade não é nem pode ser sinônimo de tristeza. A alegria é resultante de um processo de encantamento recíproco, e é assim que a sala de aula deve ser vista simbolicamente, como lugar de amorosidade. E a amorosidade não é um símbolo, é um sentir. É nesse sentido, então, que levar em conta as preocupações dos alunos não é acatá-las passivamente, mas tomá-las como ponto de partida. Em outras palavras, precisamos ter o universo vivencial discente como princípio, ponto de partida, de maneira a atingir a meta, ponto de chegada. No desenrolar da história da humanidade, e hoje, na quase totalidade das sociedades, a luta principal, homem versus mundo, foi substituída por um embate secundário, que é homem versus homem. Se o conhecimento é relativo à história da humanidade e à sociedade, devemos entendê-lo não como neutro, mas sendo também político, ou seja, ele é produzido a partir de um interesse. A escola está grávida de história e sociedade, e vivemos um processo marcado pelas relações de poder. Cortella nos propõe a seguinte questão: qual o sentido social do que fazemos? A resposta está na dependência da compreensão política que tivermos da finalidade de nosso trabalho pedagógico, isto é, da concepção sobre a relação entre sociedade e escola que adotarmos. Podemos nos deter sobre 3 concepções representativas das posturas predominantes em vários momentos de nossa educação e que, de alguma maneira, convivem simultaneamente nas escolas e até em cada um de nós. Primeiro, há uma concepção da relação entre escola e sociedade que podemos chamar de otimismo ingênuo. É aquela que atribui à escola uma missão salvadora, um caráter messiânico. Nessa concepção, o educador se assemelha a um sacerdote e teria uma tarefa quase religiosa, pois é visto como portador de vocação. A educação seria a alavanca de desenvolvimento e do progresso. A frase que resume essa concepção é: o Brasil é um país atrasado porque a ele falta educação. Se dermos escola a todos os brasileiros, o país sairá do subdesenvolvimento. Essa concepção é otimista porque valoriza a escola, mas é ingênua, pois atribui a ela uma autonomia absoluta na capacidade de extinguir a pobreza e a miséria. Essa concepção, como dissemos, ainda é muito presente no cotidiano pedagógico. Muitos de nós, provavelmente, ouviu dos pais a frase: estude que você chega lá. Hoje sabemos de pessoas que têm 2 ou 3 diplomas e estão desempregadas. O estudo não nos fez chegar lá. É ainda tão forte o entendimento da docência como um chamamento missionário que não é incomum alunos perguntarem: professor, o senhor não trabalha? Só dá aulas? Também tem sido constante a rejeição a movimentos sindicais que têm como argumento o caráter vocacionado da prática do magistério. Afinal, as criancinhas não podem ficar abandonadas. Nessa concepção, o educador desenvolveria uma atividade marcada pela neutralidade, sem estar a serviço de nenhum grupo social, político, partidário, etc. A ideia da escola politicamente desinteressada, com suposição de neutralidade numa sociedade de desiguais, com conflitos e confrontos internos, resulta simplória e pode configurar o que é chamado inocência útil. Esta posição predominou até meados dos anos 70, quando começou a ser abalada pela influência de outro tipo de análise.
Nessa época, entra em cena uma outra concepção apoiada na noção central de que a educação tem sim a tarefa primordial de servir ao poder. Por isso, nada mais é do que um instrumento de dominação. Esta visão recebe o nome de pessimismo ingênuo. Por contraposição à concepção anterior, esta defende a ideia de que a função da escola é a de ser reprodutora da desigualdade social. Nela, o educador é visto como um agente da ideologia dominante, ou seja, um mero funcionário das elites. A relação da escola com a sociedade é a de ser um aparelho ideológico do Estado, destinado a perpetuar o sistema. A escola sofreria uma determinação absoluta da sociedade. Nessa concepção, a escola não teria de forma alguma autonomia, sendo determinada de maneira absoluta pela classe dominante da sociedade, que a manejaria livremente por deter o poder político e econômico. Esta é a época em que a escola é invadida pela hierarquia, da mesma forma que acontecia no setor industrial. Chegam então os diretores, supervisores, coordenadores, inspetores, assistentes. O pessimismo dessa posição vem por conta de sua compreensão do papel unicamente discriminatório da escola, desvalorizando sua capacidade como ferramenta para a conquista da justiça social. A grande contribuição desse momento foi a de chamar a atenção para o fato de a educação não ser uma atividade socialmente neutra e o educador um profissional politicamente comprometido, tendo ou não consciência disso. No entanto, essa concepção também é ingênua, pois ela sectariza a análise ao obscurecer a existência de contradições no interior das instituições sociais. No início dos anos 80, foi gestada uma outra concepção que buscou superar tanto a fragilidade inocente, contida no otimismo desenfreado, quanto o imobilismo fatal, presente no pessimismo, da forma de entender a relação entre escola e sociedade. Chamaremos essa concepção de otimismo crítico, ao pretender indicar o valor que a escola deve ter, sem cair na noção de neutralidade e nem colocá-la como inútil e impotente para a transformação social. Esta concepção se propõe a apontar a natureza contraditória das instituições sociais e aí a possibilidade de mudanças. A educação dessa maneira teria uma função conservadora e uma função inovadora ao mesmo tempo. A escola pode sim servir para reproduzir as injustiças, mas concomitantemente é também capaz de funcionar como instrumento para mudanças. Para um otimismo crítico, o educador é alguém que tem um papel político-pedagógico, ou seja, nossa atividade não é neutra, nem absolutamente circunscrita. A educação escolar e os educadores têm, assim, uma autonomia relativa. A ideia, então, é o educador construir coletivamente os espaços efetivos de inovação na prática educativa. A aula de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Chegou a hora da revisão. Podemos destacar da aula de hoje as seguintes ideias. Equivocadamente, o conhecimento é entendido como algo pronto e acabado, tratado como uma coisa mágica, transcendental, como se caísse dos céus. O conhecimento provoca nos alunos uma visão estática do conhecimento. A ciência e os cientistas costumam ser vistos como entidades quase divinizadas, e quando o professor nega aos seus alunos a compreensão das condições culturais, históricas e sociais de produção do conhecimento, acaba reforçando a mitificação, a sensação de perplexidade, de impotência e de incapacidade cognitiva. O ensino do conhecimento científico precisa reservar um lugar para falar sobre o erro, porque o conhecimento é resultado de um processo e não está imune aos equívocos. A sala de aula é um lugar de relações afetivas. É um espaço para confrontos, conflitos, rejeições, antipatias, paixões, adesões, medos e sabores. É um espaço que exala humanidade e precariedade.
Afinal, ser humano significa ser junto, e ser junto representa sempre uma exigência. O sentido social do que fazemos está na dependência da compreensão política que tivermos da finalidade de nosso trabalho pedagógico, isto é, da concepção sobre a relação entre sociedade e escola que adotarmos. Até a próxima aula!